Então, a semana 1 se inicia para o terceiro ano do ensino médio, com os assuntos de ligação covalente e geometria molecular. A atividade 1 diz o seguinte: o fosfogênio, COCl2, é um gás incolor, tóxico, asfixiante e de cheiro penetrante. Esse gás, utilizado como arma na Primeira Guerra Mundial, era produzido a partir da reação do monóxido de carbono, CO, e do gás cloro, Cl2. Qual é a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente? Beleza. Então, aqui, já circulei o carbono, o oxigênio e o cloro. O que quer dizer aqui a representação na tabela periódica com relação às ligações, né? Então, eu tenho aqui o carbono na família 14, ou 4A. Se o carbono está aqui na família 4A, o grupo 14, ele tem 4 elétrons na sua última camada, tá? Camada de valência. Então, todo mundo aqui possui 4 elétrons. O oxigênio, ele está na família 6A, ou grupo 16. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Todo mundo aqui tem 6 elétrons na sua última camada. O cloro está na família 7A, ou grupo 17, ele possui 7 elétrons na sua última camada. Beleza? Então, visto isso, ó, vamos aqui para a formação da estrutura, né? A gente montar a estrutura. Vamos primeiro montar a estrutura e depois analisar a geometria, ok? COCl2, eu tenho aquilo que eu falei, tenho carbono com 4 elétrons em uma camada, o oxigênio 6 elétrons e 7 elétrons no cloro. Primeiro passo é somar todos esses elétrons da última camada. Então, eu tenho todos os elétrons que participam na ligação. Então, tem 4 elétrons do carbono, certo? Como eu só tenho um carbono na fórmula, então 4 vezes 1, 4. 6 elétrons do oxigênio, como só tenho um oxigênio, 6 vezes 1, 6. Tenho 2 cloros, então, como um cloro é 7 elétrons, 7 vezes 2, 14. Ok? Então, esses são os elétrons que vão participar do COCl2. Vamos somar eles, então aí vai ter o total de elétrons, vai ser igual a 24 elétrons, porque ó, 4 vezes 6, 10, mais 14, 24. Beleza? Depois disso, temos que representar a molécula. Então, a gente vai fazer para cada ligação um traço. Cada traço é um par de elétrons. Par, 2, né? Então, tem 2 elétrons em cada traço aqui da ligação. Beleza? Então, o que quer dizer aqui? Eu coloquei 3 traços, então tem 2 elétrons aqui, mais 2 elétrons, 4. 5, 6, tá? Então, eu vou subtrair aqui, ó, o total é 24. Como eu já coloquei 6 elétrons, tá? Já representei 6 elétrons. Então, vou subtrair esses 6 elétrons do 24. Então, sobrou 18 elétrons. Esses 18 elétrons, eu vou completar o octeto dos ligantes, ó. Então, tem o Cl, o Cl aqui e o oxigênio, tá? Então, eu vou completar o octeto deles, beleza? Ó. Então, aqui, o cloro, esse cloro aqui, ficou com o octeto completo, certo? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse daqui de baixo, a mesma coisa. O oxigênio, 3, 6, 7, 8, também está com o octeto completo. Só que o carbono não está com o octeto completo. Ó, o carbono está fazendo 3 ligações para cada par, né? Para cada ligação, um par. Então, eu tenho 6 elétrons aqui no carbono, tá? Então, falta 2 elétrons. Quando faltar, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar dupla ou tripla na estrutura, tá certo? O que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio vai compartilhar esses 2 elétrons aqui, tá? É essa representação, né? Então, aqui, compartilhou, tá? Com essa estrutura aqui, temos o oxigênio, continua com o octeto completo.
tá? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, octeto completo. Agora o carbono também está com octeto completo, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, octeto completo. Todo mundo estável. Agora vamos para o CO, tá? Então, com o CO, o que vai acontecer no CO? O CO, eu tenho carbono e oxigênio. O carbono da família 4A, 4 elétrons. O oxigênio, 6 elétrons, né? O oxigênio, ele precisa de 2 elétrons para ficar estável, ok? Então, ele vai compartilhar aqui, ó, com o carbono, 2 elétrons. Aqui, o oxigênio ficou estável, certo? Ó, tem 6 mais 2 elétrons aqui do carbono, então 8 elétrons. Octeto completo, estável. O carbono não está estável, ó, ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está com 6 elétrons. Quando acontecer isso, vai aparecer a chamada ligação covalente coordenada, tá? O que é a ligação covalente coordenada? É quando o átomo que já está estável, ele compartilha um par de elétrons com outro átomo que não está estável, tá? Ajudando o outro a ficar estável. Então, aqui, a ligação covalente coordenada vai ser representada por uma seta, tá? A ligação covalente normal por um traço, ligação covalente coordenada por uma seta. Essa ligação covalente coordenada, antigamente era dado o nome de ligação dativa, tá? Mas aí já entrou em desuso. Então, a ligação covalente coordenada. Então, posso representar dessa forma, com a seta, ok? Ó, foi. E o Cl2? O Cl2 eu tenho 2 átomos de cloro. Se eu tenho 2 átomos de cloro, um cloro ele tem 7 elétrons, o outro cloro 7 elétrons. Um precisa de 1 elétron, o outro também precisa de 1 elétron. Então, eles vão compartilhar 1 elétron cada. Então, aqui, ó, vai aparecer uma ligação covalente normal, tá? Um tracinho. Ok? Foi? Essas são as estruturas do fosfogênio, do monóxido de carbono e do gás cloro. Agora a gente tem que fazer a geometria. A geometria vai ser feita da seguinte forma. A gente vai ver, analisar as nuvens eletrônicas. Ó, aqui eu tenho uma nuvem eletrônica, outra nuvem eletrônica e outra nuvem eletrônica. Aqui tem 3 nuvens eletrônicas, tá? Em relação ao átomo central. Então, aqui vai ser chamado de uma geometria trigonal plana. Essa outra aqui, o CO, ele só tem uma nuvem eletrônica. Só tem uma nuvem eletrônica, a geometria é linear. O Cl2 também só tem uma nuvem eletrônica, também geometria linear. Qual a alternativa que possui trigonal plana, linear e linear? A letra E, ok? Na atividade 2, diz o seguinte: assinale a alternativa que associa corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas geométricas. Então, aqui, a gente tem uma coluna com as fórmulas, né? E do outro lado, né, a gente tem a coluna com o nome da geometria. O que associar a isso? Primeira estrutura é o NH3. O NH3, a gente tem o nitrogênio com 5 elétrons na última camada, porque é da família 5A, então ele tem 5 elétrons, tá? Então, eu estou representando aqui pelos pontinhos que representam os elétrons. 5 elétrons, 5 bolinhas. E o hidrogênio tem 1 elétron na última camada. Então, representei uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. O nitrogênio, para ficar estável, então ele precisa compartilhar, ele precisa receber 3 elétrons, certo? Ele precisa receber 3 elétrons. E de onde vêm esses elétrons? Vão vir desses hidrogênios. Eu tenho aqui 3 hidrogênios, 3 elétrons que vão ser compartilhados com o nitrogênio. O hidrogênio ele vai se estabilizar com 2 elétrons, tá? Sempre vai se estabilizar com 2 elétrons. E agora o nitrogênio está
octeto completo. Tem 8 elétrons. Tá bom? Podemos representar dessa forma. O HF, eu tenho hidrogênio e flúor. O hidrogênio, 1 elétron na última camada, e o flúor, que é um halogênio, tem 7 elétrons na última camada. Compartilha um elétron e forma uma ligação covalente. Então, apenas um traço. O SO2 eu tenho enxofre, que é o S, e oxigênio, que é o O. Então, o enxofre ele tem 6 elétrons na última camada, porque ele é da família 6A, a mesma família do oxigênio. Então, eles vão compartilhar 2 elétrons, tá? Compartilhando 2 elétrons, o oxigênio aqui ficou estável e o enxofre também ficou estável, tá? Só que eu tenho mais um oxigênio aqui, ó. Na fórmula tem mais um oxigênio, tem um SO2. Como é que vai ocorrer essa ligação, então? Vai ocorrer a chamada ligação covalente coordenada. O enxofre, que já está estável, ele vai compartilhar par de elétron com o oxigênio que ainda não está estável, ok? Então, compartilhou o par de elétron, o oxigênio ficou estável, todo mundo feliz, beleza? Ligação covalente coordenada, uma seta. Então, eu posso apresentar dessa forma. O CH4, eu tenho carbono e hidrogênio. Carbono, 4 elétrons, hidrogênio, 1 elétron. Então, compartilhando elétron, ó, aquele hidrogênio ficou estável, esse daqui também ficou estável, esse hidrogênio também ficou estável, e esse hidrogênio também ficou estável. Com essas ligações, o carbono também ficou estável. Ó, o carbono tinha 4 ligações, tinha 4 elétrons. Com mais 4 agora dos hidrogênios, 8 elétrons, beleza? Todo mundo estável. Agora, vamos analisar a geometria delas, certo? Já fizemos a estrutura, agora a geometria. O NH3 tem quantas nuvens eletrônicas? Ó, tem uma nuvem eletrônica aqui, outra nuvem eletrônica, outra nuvem eletrônica, e o par de elétron solitário aqui, que também é uma nuvem eletrônica. Tá? Então, eu tenho 4 nuvens eletrônicas com 3 átomos, com 4 átomos, né? 3 átomos ligantes ao átomo central, 4 átomos. Então, a chamada geometria do NH3 vai ser a piramidal, tá? Piramidal. Vai ser assim. O HF, ele só tem uma nuvem eletrônica, tá? Só faz essa ligação covalente aqui, uma nuvem eletrônica. Se só tem uma nuvem eletrônica, linear. Letra A. E o SO2? O SO2 eu tenho aqui uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas e mais uma nuvem eletrônica aqui com esse par de elétron solitário ali. Então, tem 3 nuvens eletrônicas com 3 átomos na molécula. Qual vai ser chamada a geometria aqui? Vai ser chamada de angular, tá? Então, letra B. CH4 tem uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas e 4 nuvens eletrônicas. 4 nuvens eletrônicas com 5 átomos, então tetraédrica, tá? Letra D. Então, qual a alternativa aqui é a correta? A gente tem a letra A sendo HF. Então, letra A, HF. Então, o 2 aqui, o número 2, vai ser letra A. E o NH3 é um número 1, então ele vai colocar aqui letra C. O SO2, B. E o CH4 é a D. Aí tá meio... tá. Então, aqui, beleza. C, A, B, D. Então, o A é o número 2. Então, C ou D. O B é o número 3. Então, já matou aqui, ó, que é a alternativa C.
o C é o número 1 e o D é o número 4. Na atividade 3, a gente tem: selecione as alternativas onde há exata correspondência entre a molécula e a sua forma geométrica. A resposta final será a soma dos números das alternativas selecionadas. Beleza, então aqui temos o N2, CO2, H2O, PCl5, CCl4 e BF3. Vamos montar primeiro a estrutura e depois vemos geometria. Então, do N2. O N2 tem nitrogênio, 2 nitrogênios, certo? O nitrogênio da família 5A, ou grupo 15, então tem 5 elétrons na última camada, representa 5 bolinhas. Isso é a mesma coisa. Se tem 5 elétrons, eles querem ganhar 3 elétrons, então vão compartilhar 3 elétrons. Beleza? Ambos ficaram estáveis. E posso representar com 3 tracinhos. O CO2 eu tenho oxigênio, carbono e oxigênio. O carbono com 4 elétrons, o oxigênio com 6 elétrons. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, então ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. Compartilhou aqui com o carbono, ficou estável. O carbono agora tem 6 elétrons. Se compartilhar 2 elétrons com oxigênio, também fica estável. Beleza? Então, compartilhou, todo mundo ficou estável, posso apresentar dessa forma. E o H2O, oxigênio com 6 elétrons, hidrogênio com 1 elétron, o hidrogênio compartilha com o oxigênio, o hidrogênio ficou estável, e agora desse outro lado, o hidrogênio compartilha com o oxigênio, hidrogênio estável, tá? O oxigênio atingiu o octeto e o hidrogênio com 2 elétrons ficou estável. Pode representar dessa forma. Agora no PCl5, vou fazer daquela regra lá. Então aqui, PCl5 tem o cloro, que é da família 7A, grupo 17, e o fósforo, que é da família 5A, grupo 15. Então, se o cloro é da família 7A, tem 7 elétrons na última camada. O fósforo é da família 5A, 5 elétrons na última camada. Tá? Então, o total de elétrons aqui, vou ter, como eu tenho 5 cloros, vai ser 5 vezes 7. Como só tem um fósforo, um P, então vai ser 5 vezes 1, vou ter 5, tá? Então, 35 mais 5, total 40 elétrons. Foi? Agora, eu represento a fórmula do PCl5 com as ligações, tá? Então, cada ligação é um par de elétrons. Depois que representou as ligações do átomo central com os ligantes, agora a gente vai subtrair essas ligações, tá? Então, aqui eu tenho 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons. Então, tenho 10 elétrons aqui. Então, se o total é 40, 40 menos 10, 30. Foi? Agora, esses elétrons que sobraram vão ser adicionados aos ligantes, que é o Cl, tá bom? Então, a teste de octeto. Aqui. Foi 6 elétrons para o Cl aqui, 6 elétrons para esse, 6 elétrons para esse, 6 elétrons para esse, 6 elétrons para esse. Total, 30 elétrons. Então, essa é a configuração do PCl5. Agora o CCl4. O CCl4, temos o carbono e o cloro. O cloro é da família 7A, grupo 17, 7 elétrons na última camada, e o carbono, 4A, 4 elétrons na última camada. Como tem 4 cloros, vai ser 4 vezes 7, que é a quantidade de elétrons na última camada, vai ser igual a 28. 4 elétrons do carbono, como só tem um carbono, igual a 4, tá? O total aqui vai ser 28 mais 4, 32. Representação da molécula, da estrutura. Então, tem cada ligação, cada traço, um par de elétrons. Então, vou subtrair agora. 32 menos 8, porque aqui eu tenho
2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons. Então tem 8 elétrons, tá bom? Sobrou 24 elétrons. Esses 24 elétrons vão ser adicionados, vão ser colocados aqui com o Cl, que é o átomo ligante, tá? Feito isso, ó, 6 elétrons nesse Cl, 6 elétrons aqui, 6 elétrons aqui, 6 elétrons aqui. 6, 6, 12, 2, 2, 24. Então, certinho. E o BF3? O BF3 é o flúor e o boro. O flúor, 7A, 7 elétrons. O boro, 3A, 3 elétrons na camada de valência. Como tem 3 flúor, vai ser 3 vezes 7. Como só tem um boro, vai ser 1 vezes 3, tá? 21 mais 3, 24. Agora a representação da estrutura. Mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, cada ligação par, então tem 2, 4, 6. 24 menos 6, 18 elétrons. Esses 18 elétrons vão ser colocados nos ligantes. Colocar elétron aqui até o diocteto, aqui até o diocteto e aqui até o diocteto. Foi? Ó, 6 elétrons foram adicionados a esse flúor, 6 elétrons adicionados a esse flúor, 6 elétrons adicionados a esse flúor. Octeto completo, octeto completo, octeto completo. Essa é a estrutura, a representação geométrica, representação da estrutura do BF3. O BF3, o boro, aqui, ele tá com... não está com 8 elétrons na última... não está com 8 elétrons, certo? Não segue a regra do octeto. Ele é uma das exceções à regra do octeto, beleza? Depois vocês pesquisem aí alguns elementos, alguns átomos que não seguem a regra. A atividade 3 diz o seguinte: selecione as alternativas onde há exata correspondência entre a molécula e sua forma geométrica, tá? Então, esse daqui é o que a gente vai fazer. A gente já montou a estrutura das moléculas e agora vamos identificar a geometria. Então, do N2, ó, do N2 a gente tem isso daqui, certo? Uma nuvem eletrônica. Vou colocar sem os elétrons aqui, ó. Sem os elétrons ligantes, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui, só tirou os elétrons ligantes. Então, aqui, N2, a gente tem N tripla N. Aqui a gente tem uma nuvem eletrônica. Se só tem uma nuvem eletrônica, linear, tá? Geometria linear, ok. CO2, a gente tem uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas. Duas nuvens eletrônicas, 3 átomos, então, linear. H2O, a gente tem uma, duas, 3, 4, tá? A gente tem 4 nuvens eletrônicas. Se a gente tem 4 nuvens eletrônicas e 3 átomos, então, angular. PCl5, a gente tem uma, duas, 3, 4, 5. A gente tem 5 nuvens eletrônicas e com 6 átomos na estrutura. Aqui, ó, nesse caso, a gente vai chamar essa geometria de bipirâmide triangular. Ó, a gente pode ver um triângulo aqui, tá? Triângulo é aquele tipo trigonal plano. A gente tem aqui, ó, com esses 3 cloros. E esse Cl aqui de cima, ó, ele tem um Cl aqui de cima e um Cl aqui de baixo, formando uma pirâmide de cima e uma pirâmide de baixo, certo? E essa formação a gente dá o nome de bipirâmide trigonal, ok? Então aqui não é plana trigonal, é bipirâmide trigonal. O CCl4, temos uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas, 4 nuvens eletrônicas.
Tá, se tem 4 nuvens eletrônicas e 5 átomos, tetraédrica. Ok. E BF3? BF3 a gente tem uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas. 3 nuvens eletrônicas, 4 átomos na estrutura. Não é pirâmide trigonal, é trigonal plana, tá bom? Então aqui, o somatório vai ser 1 mais 2 mais 4 mais 16, tá? Então vai ter 20, 22, 23, ok? Então 23 vai ser a resposta dessa atividade. Na atividade 4, a gente tem 2 médicos foram até a cantina do hospital para tomar café, para adoçar seu café. Um deles utilizou um envelope de açúcar orgânico e outro um envelope de adoçante dietético. Dissolvendo completamente os conteúdos em suas respectivas bebidas, a tabela apresenta algumas informações dos envelopes desses adoçantes. Tá, deu uma tabelinha lá. A estrutura de Lewis para a molécula de dióxido de silício, substância utilizada como antiumectante no adoçante dietético sucralose, é similar à estrutura de Lewis para a molécula de, beleza? A gente tem que ver a geometria que vai ser igual, que apresenta a geometria molecular X, que a gente não sabe. Assinale a alternativa que preenche corretamente, respectivamente, as colunas do texto, tá? As lacunas do texto. Beleza, molécula de dióxido de silício. Dióxido de silício é o silício aqui com oxigênio, certo? Cadê o silício? Silício tá aqui, ó. Ele tá na mesma família do carbono, certo? Se tá na família do carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Ele vai ficar estável se ele ganhar 4 elétrons, podendo compartilhar 4 elétrons, né? Então aqui, dióxido de silício vai ser o silício fazendo dupla com oxigênio e dupla com outro oxigênio. Se ele já tá, ó, o X aqui da questão já elimina duas alternativas aqui que não correspondem ao correto, ó. A gente tem silício, quais alternativas? A gente tem carbono e enxofre. Então aqui, pela tabela a gente tem o carbono é da mesma família. O enxofre está lá na família 6A. Se o enxofre está aqui na família 6A, ele não vai ter a mesma geometria do silício, tá? O carbono vai ter. Então, a gente já elimina aqui, ó, as alternativas C e D, que tem um SO2, então já elimina. Qual vai ser a estrutura de Lewis para a molécula similar, né? Qual vai ser a molécula similar ao dióxido de silício? Vai ser o CO2, tá bom? E aí tem o CO2, está na mesma família do silício, então vai ser CO2. Como é que é chamada essa geometria? Então a gente tem uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas, né? Aqui também é a mesma coisa. Uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas. Então, duas nuvens eletrônicas com 3 átomos linear. Então, vai ser a letra E. Na atividade 5, diz o seguinte: considerando a molécula de amônia, assinale a alternativa correta. Então, a amônia é o NH3, tá? NH3, amônia. Representou aqui, ó, a amônia que a gente já fez. É o N ligado a hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e o par de elétrons solitário aqui. Na letra A, na alternativa A, diz que a geometria molecular corresponde a um tetraedro regular. Errado, porque o NH3 é uma geometria piramidal, tá bom? Letra B, o átomo de nitrogênio e dois átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Então aqui, ó, a gente coloca o nitrogênio e 2 hidrogênios não vão ocupar os vértices de um triângulo equilátero. Se fosse 3 hidrogênios, com 3 hidrogênios sim, tá? Então aqui a alternativa está incorreta.
A letra C, o centro da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio é ocupado pelo par de elétrons livres. Não, o par de elétrons livres fica lá em cima do nitrogênio, tá bom? Não fica aqui no centro. Então, incorreto também. Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Os átomos de hidrogênio, isso aí, os átomos de hidrogênio ocupam um vértice de um triângulo equilátero. Então, letra D. Bora só conferir aqui a letra E. As arestas da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio correspondem a ligações iônicas. Então, ligação iônica não, né? Que é uma ligação covalente. São ligações covalentes. É uma estrutura covalente. Tá? Então, esse aí foi isso, gente. Vou fazer esses vídeos para elucidar um pouco, né, a respeito das atividades com relação ao PET. Qualquer coisa, estou no WhatsApp. Abraços a todos.